Agradeço e convido agora a todos para a próxima mesa redonda sobre incorporações de tecnologia no SUS, o que esperar para 2022. Como moderador, Dr. Álvaro Pulquinelli, diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, futuro vice-presidente da sociedade. Álvaro, muito obrigado também por ter aceito esse convite e a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a quem nos vê, né, pela internet. É um prazer e uma honra estar nesse evento, né? E essa vai ser uma mesa muito interessante de aspectos fundamentais para nós, né, na patologia clínica e para toda a medicina laboratorial, principalmente porque tange na questão de incorporação de novas tecnologias, algo que a gente vem trabalhando bastante efetividade nisso. Bom, para essa mesa, ela vai ser composta por 5 palestrantes. O primeiro palestrante primeira palestrante, melhor dizendo, para falar sobre tuberculose, o teste IGRA, do Instituto Adolfo Lutz, doutora Érica Kimara. Posteriormente, ela será seguida pela doutora Mariana Stefani, que vai falar sobre hanseníase, teste rápido, a doutora Mariana, ela da Universidade Federal de Goiás. Logo depois, o duoteste, HIV e sífilis, falando pelo Ministério da Saúde, a doutora Daniela Cristina Soares. Logo em seguida, clamídia e gonorreia, também pelo Ministério da Saúde, a doutora Pâmela Gaspar, e fechando essa brilhante mesa, falando de HIV, doutor José Eduardo Levi, que é da Universidade de São Paulo, e os diagnósticos da América. Então, mais uma vez, obrigado. Acho que podemos passar agora para a doutora Érica para dar início à sua apresentação. Bom dia a todos, eu agradeço muito o convite para este evento tão relevante. Agradeço ao Dr. Carlos, que me fez esse convite, a Ana Flávia também, e a oportunidade de estar aqui mostrando para vocês um pouco do trabalho que nós temos aqui. Vou compartilhar a minha tela. Por favor, me fale se está tudo ok. Assim, doutora, pode continuar. Bem, eu vou falar para vocês sobre a questão da incorporação de um teste que está sendo foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde e agora ele vai ser incorporado no SUS. Então, quais são essas expectativas para os serviços? Bom, falando desse teste, a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, ela é uma doença que é curável e prevenível. Então, a gente tem cerca de 85% das pessoas que desenvolvem a doença tratadas com sucesso com um tratamento de 6 meses. Nós temos para fazer esse diagnóstico testes básicos, que incluem a baciloscopia, que é um teste que foi desenvolvido há mais de 100 anos, testes moleculares rápidos, que também têm sido recomendados pela Organização Mundial da Saúde desde 2010, e a cultura, que é o teste que é um padrão ouro, que pode levar 8 semanas até para promover esse resultado, mas ainda é um método de referência. Então, nós tivemos agora, em 2020, os dados reportados pela Organização Mundial da Saúde mostrando que quase 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose, e nós tivemos um grande problema com relação à pandemia, porque houve um gap muito grande na questão desse diagnóstico e no reporte desses casos. 1,5 milhões de pessoas morreram decorrência da tuberculose, incluindo 214 mil pessoas com HIV, e nós temos um grande problema com relação também à tuberculose droga-resistência. No entanto, para atingirmos a estratégia estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para o fim da tuberculose, é muito importante definirmos também a questão da tuberculose latente. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico dessa tuberculose para combater a doença na sua completude. Então, a infecção latente da tuberculose é um estado de resposta imune persistente à estimulação por um antígeno do M-tuberculose, mas sem a evidência da doença. Então, a maioria dessas pessoas, elas não apresentam sintomas de TB, mas elas têm o risco de adoecer. Cerca de 5 a 10% desses indivíduos com a TB latente, se eles não forem tratados, eles vão desenvolver a tuberculose em algum momento da vida deles.
Mas a gente não tem um teste padrão ouro para identificar essa infecção. E a maioria das doenças, das diferença grande entre a infecção latente e a tuberculose ativa é a ausência da doença. Então, como é que é feito o diagnóstico dessa tuberculose? É feita a realização da avaliação clínica, radiológica e laboratorial. Os testes laboratoriais, eles incluem a prova tuberculínica e o ensaio de liberação de interferon gama, que são os ensaios que nós temos atualmente. A prova tuberculínica, ela consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico utilizado a partir do Mycobacterium tuberculosis e que vai medir a função, a resposta celular a estes antígenos. Então, a gente tem uma leitura depois de 48 a 72 horas da aplicação e o resultado depende da leitura da induração no braço do paciente. Então, necessitam 2 visitas ao laboratório para poder fazer esse teste. Já o ensaio de liberação de interferon gama é um teste indireto, que ele vai detectar a quantidade de interferon gama produzida pelos linfócitos a partir de uma infecção por algumas proteínas extraídas do M-tuberculose. Então, a gente tem um resultado que pode ser positivo, negativo ou indeterminado. Muitos estudos já têm mostrado os benefícios de IGRA comparado ao teste tuberculínico. Um deles, que eu mencionei para vocês, é que o IGRA é um único dia de exame. Então, o paciente vai no laboratório, faz a retirada do sangue e ele não precisa retornar. Já o PP dele precisa comparecer 2 vezes, porque é preciso que a pessoa, o técnico, faça a leitura da induração. O IGRA, ele possui uma alta sensibilidade, uma alta especificidade em comparação com o teste tuberculínico. Por quê? Porque o teste tuberculínico, ele pode ser muito variável, principalmente em populações que são vacinadas com a vacina BCG. A gente tem um resultado falso positivo nessa população. Então, a gente tem algumas vantagens do IGRA com relação ao PPD. Esse teste, o teste IGRA, ele foi recomendado pela Conitec em outubro de 2020. Foi recomendado para fazer a detecção da infecção latente de tuberculose para os pacientes, sendo pessoas vivendo com HIV, lembrando que eles precisam ter CD4 acima de 350, em crianças de contato de casos de TB ativa e em pessoas candidatas a transplante de célula-tronco. Nós sabemos que pacientes em uso de imunossupressores são uma população muito importante para ser testada. No entanto, neste momento, a Conitec ainda não recomendou o uso do teste IGRA para essa população, mas essa avaliação está em andamento. Então, qual é o teste que nós temos para fazer essa detecção? É o QuantiFERON TB. Ele é um teste que nos auxilia a fazer o diagnóstico dessa infecção, utilizando o sangue como amostra clínica. Ele usa vários peptídeos para fazer esse estímulo à célula. Mas essas proteínas, elas estão presentes em algumas micobactérias não tuberculosas. Então, a vantagem de não estar presente nas cepas de BCG tem também a desvantagem de ter alguns resultados falsos positivos, porque essas proteínas utilizadas, elas podem estar em cepas, por exemplo, de Mycobacterium cansaces, Gai ou Marinho. Então, os indivíduos que estão infectados com Mycobacterium tuberculose, normalmente eles têm esses linfócitos no sangue que vão reconhecer esses antígenos micobacterianos. Então, este teste, ele necessita de 4 tubos, nos quais são feitos o teste para controle negativo, controle positivo, e aqui eles vão fazer a avaliação da liberação do interferon gama em células CD4 e células CD8. Então, o QuantiFERON, aqui a gente tem a questão da diferenciação entre o teste tuberculínico e o teste IGRA. A detecção do interferon gama, ela vai ser feita no QuantiFERON TB Plus pelo ensaio de ELISA, que é identificado para
utilizado para identificar esses peptídeos antigênicos. Então, o processo ele envolve a geração e a secreção do interferon gama, e a detecção e a quantificação vão ser a base desse teste. O SUS, ele colocou, então, a incorporação do IGRA numa portaria em novembro de 2020, um mês depois de que foi aprovado na Conitec. Para isso, então, o Ministério da Saúde está trabalhando para conseguir implantar este teste na rede laboratorial. E, em agosto desse ano, eles solicitaram a apresentação a todas as coordenações da rede de tuberculose de uma proposta de uma rede laboratorial. Então, a rede de laboratórios aqui do estado de São Paulo, do qual eu sou a coordenadora dessa rede, fez um levantamento dos laboratórios que realizam diagnóstico para TB e HIV e que possuem uma infraestrutura adequada. Quais são, então, as necessidades para isso, né? A gente precisa de várias questões. E como esta implantação mostrou-se bem importante avaliar pontos chaves para que ela possa ser bem sucedida, então foi pensado um projeto piloto em colaboração com a QIAGEN, a Gensul e também com as coordenações dos programas de tuberculose e HIV para poder fazer a implantação desse teste. Então, verificamos que são necessidades laboratoriais mínimas, né? A capacidade de coletar essas amostras de sangue, garantir que existe uma malha logística para transportar rapidamente essas amostras para os laboratórios que vão executar o teste. Então, eu preciso de um tempo adequado, preciso centralizar estes laboratórios para conseguir otimizar a utilização do teste. E eu também preciso de laboratórios que possam fazer o processamento, a leitura e a liberação do resultado, de maneira que eles possam ter técnicos treinados e funcionar de maneira que atenda a todos os quesitos de qualidade. Bom, dentro desses laboratórios, então, eu preciso ter uma série de equipamentos e insumos para poder realizar esse teste. Então, ele não é um teste tão simples na questão de infraestrutura. Então, o projeto piloto que nós estamos realizando aqui no estado de São Paulo, ele tem como objetivo avaliar os principais gargalos na implantação de um teste de rotina diagnóstica. Então, como vocês já viram no evento, é muito importante que o diagnóstico seja feito com testes que sejam específicos, sensíveis. No entanto, no momento em que você coloca esse teste numa rede laboratorial, você precisa avaliar toda a população que você vai estudar e qual que é a infraestrutura que existe para poder fazer esse teste, porque os aspectos pré-analíticos ou pós-analíticos, eles podem influenciar diretamente na qualidade daquele exame. Então, para isso, nós vamos avaliar as condições laboratoriais, vamos avaliar a logística e avaliar o layout do laudo. Então, nós vamos utilizar 10 laboratórios de diferentes níveis e localidades do estado de São Paulo. Então, nós temos 4 laboratórios aqui na cidade de São Paulo e outros 6 laboratórios em diferentes cidades do estado. No nosso primeiro objetivo para avaliar as condições laboratoriais, fizemos um questionário e encaminhamos para todos os laboratórios com pontos sobre equipamentos, insumos, técnicos treinados e também a padronização do protocolo. O segundo ponto é a avaliação da logística. Então, é muito importante saber o tempo de transporte, porque esse material ele tem um tempo máximo para ser processado. Eu preciso avaliar também o tipo de tubo de coleta e o nível laboratorial. Por quê? A distância é muito importante porque você precisa controlar a temperatura deste material e muitas vezes o tempo que decorre entre o local que foi coletado e o laboratório executor pode afetar muito a questão da temperatura. A questão da coleta, os tubos, a diferença entre os tubos em que você coletar diretamente no tubo que vai ser realizado o teste
ou coletar num tubo heparinizado e depois encaminhar? Qual que seria a diferença com relação ao resultado do teste? E também nós temos a diferença dos níveis laboratoriais. Nós temos laboratórios dentro de unidades assistenciais. O tempo de realização desse teste vai ser muito menor do que aquele laboratório que vai receber de uma outra unidade que talvez fique em um outro município. Em um trabalho que acabou de sair, feito pelo consórcio Report, eles estudaram em 2 capitais, no Rio de Janeiro e em Manaus, exatamente a questão da implantação de do teste IGRA e verificaram que a temperatura realmente foi um quesito que afetou a qualidade do exame. Então, a unidade laboratorial também é um ponto muito importante e neste trabalho eles mostraram que as unidades básicas que encaminham para laboratórios executores, elas também têm um resultado que pode ser um pouco alterado, porque a distância, a temperatura, o tempo e o tipo de transporte influenciam no resultado deste teste. Outra questão importante para o projeto piloto será avaliar o layout do laudo. Neste tipo de teste, nós podemos dar para o médico uma informação qualitativa, ou seja, o teste foi positivo, negativo ou indeterminado. Mas também nós podemos dar essa informação quantitativa com relação à concentração de interferon gama que foi detectada no teste, nos tubos, que são, no caso, o TB1 e o TB2. Ainda, o que nós temos na literatura mostra que o nível de interferon gama ainda não foi correlacionado com o estado ou grau de infecção, o nível de capacidade de resposta imunitária ou com a probabilidade de progressão de doença ativa, mas este trabalho ele tem o interesse de avaliar isso. Então, avaliar se estas informações conjuntas vão ser importantes para a tomada de decisão do clínico com relação ao tratamento da tuberculose latente. Então, é muito importante, nós temos a expectativa de que a implantação deste teste vai ser muito impactada por conta da melhoria na infraestrutura laboratorial, mas é imprescindível que sejam feitas pactuações para os fluxos de transporte, cronograma de entrega desse material, fazer um planejamento na aquisição destes insumos, fazer o treinamento técnico de todos os profissionais que vão estar relacionados com esta implantação e verificar um plano de implantação descentralizada com uma implantação centralizada com uma descentralização programada. Dessa forma, a gente vai conseguir colocar o teste, fazendo com que os laboratórios possam desenvolver e executar o teste da melhor maneira possível, sem perdas na fase pré-analítica ou pós-analítica. Então, é imprescindível que a gente tem aqui, mostra um exemplo de implantação de um teste, mas isso deveria ser um modelo muito importante na implantação de muitos outros, porque nós vemos que, principalmente no setor público, existe um impacto muito grande da infraestrutura na qualidade desse resultado. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e agradecer principalmente as coordenações dos programas estaduais de tuberculose e HIV, que dão suporte para este laboratório, para todo esse projeto que nós estamos realizando, e nós esperamos que a implantação no estado de São Paulo seja bem sucedida como fruto deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Érica, excelente a sua explanação. Eu já tenho aqui algumas dúvidas que a gente vai deixar para o final, mas para dando continuidade, agora eu convido a doutora Mariane Stefani para falar sobre teste rápido na Hanseníase. Doutora Mariane, por favor.
Estou aqui, vamos compartilhar a tela. E sempre um estresse na hora de compartilhar a tela, né? Se ela vai ou não. Não sei se vocês estão... É a frase mais dita nos últimos 2 anos. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Isso é... Você já... Não sei se vocês já estão vendo. Ainda não. Vamos ver de novo. Acho que agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Só precisava tirar aqui. Então, eu quero agradecer muito, né, aos coordenadores pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse tema que eu acho tão importante, que parecia um sonho a gente ter algum teste para hanseníase, mas que, graças, né, ao esforço conjunto de várias pessoas e pesquisadores, a gente finalmente vai chegar lá. Eu gostaria de compartilhar alguns dados da hanseníase com vocês. Na verdade, a gente, todas as vezes que no exterior eu falava de hanseníase, as pessoas me olhavam com uma cara de louco, assim, nossa, mas essa doença ainda existe, né? Então, infelizmente, a doença ainda existe, a gente tem, por ano, mais de 200 mil casos novos notificados. Infelizmente, também o Brasil é o segundo, né, no mundo em número de casos novos depois da Índia, e ocorre uma coisa interessante em 2020, que acho que vai acontecer para várias doenças, que foi uma redução, né, na prevalência e na incidência, mas, infelizmente, esses dados eles refletem o impacto da Covid-19 na assistência a outras doenças, e a gente provavelmente vai ver isso, né, em vários outros cenários, não só na hanseníase. Lembrando que o Brasil, a Índia e a Indonésia concentram a grande maioria dos casos novos e os casos registrados de hanseníase no mundo. Ela tem tratamento desde a década de 80, ela é causada por uma bactéria, então o tratamento é uma combinação de antibióticos. Infelizmente, né, esse tratamento, apesar de muito eficaz, ele diminuiu a prevalência, mas não impactou na incidência. Existem 2 protocolos de tratamento, um de 12 doses para os pacientes que têm uma carga bacilar maior, e um tratamento de 6 doses ou 6 meses para o paciente com uma carga bacilar menor. Então, eu gostaria só de pontuar algumas características dessa doença, que eu acho que a gente ficou muitos anos esperando um teste ideal, né? Para uma doença que é uma doença extremamente complexa e desafiadora. Então, é uma doença granulomatosa crônica, de evolução extremamente lenta, né? O período de incubação pode levar mais de 10 anos. É uma doença dermatoneurológica que acomete pele, mucosa, nervos periféricos superficiais, e ela se apresenta de múltiplas formas. Eu costumo dizer que a hanseníase são várias doenças numa só, né? Como manchas, placas, com perda de sensibilidade térmica tátil dolorosa, e até sem nenhuma lesão, né? Que são as formas neurais puras. E o diagnóstico tardio, como o Mycobacterium lepra ele tem um tropismo para células de Schwann, ele acaba, né, a resposta imune para células infectadas acaba destruindo, né, a capacidade de produção de mielina. Então, o paciente perde a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. E o diagnóstico tardio, ele é sempre visto com sequelas já, né, com incapacidades irreversíveis, como mão em garra, pé caído,
né? E as várias formas clínicas da hanseníase, elas estão associadas à resposta imune do hospedeiro e, em última instância, também à genética do hospedeiro. E que micobactéria é essa, né? Ela foi descrita há quase 150 anos por esse charmoso médico norueguês, o Gerhard Hansen, e foi o primeiro patógeno associado a uma doença infecciosa humana. Então, ele diferentemente do Mycobacterium tuberculose, ele é um patógeno intracelular obrigatório que replica em macrófagos e células de Schwann. Tem um tempo de duplicação extremamente lento, em torno de 14 dias, e ele duplica em áreas mais frias do corpo, entre 27 e 30 graus. E um outro complicador em diagnóstico muito grande é que nunca o Mycobacterium leprae foi cultivado em meio axênico, sem célula. Então, isso nos limitou muito a oferta de antígenos para testes de diagnóstico laboratorial. A transmissão, né, ela é principalmente pelas vias aéreas respiratórias, né, superiores, de forma que quem convive com um paciente não tratado tem um risco muito maior de desenvolver a doença. Existem reservatórios silvestres, como o Tatu de Nova Banda nos Estados Unidos, mas no Brasil, o nosso maior foco são os pacientes multibacilares não tratados, que são os maiores transmissores. E uma característica, né, a única bactéria que infecta células de Schwann, e em decorrência dessa infecção, a resposta imune dirigida contra o patógeno acaba por destruir, né, essas células e a capacidade de produzir mielina, por isso que o paciente perde, né, a sensibilidade. É uma doença associada com um estigma fortíssimo, né? Além das deformidades e as incapacidades físicas irreversíveis devido ao dano neural progressivo pela infecção das células de Schwann, ocorre reabsorção óssea, né? Os pacientes com diagnóstico tardio podem apresentar diferentes graus de incapacidade física. E o diagnóstico da hanseníase, até hoje, ele é baseado em sinais e sintomas clínicos. Isso requer uma expertise do médico muito grande para fazer o diagnóstico diferencial com várias outras dermatoses que são, né, podem ser confundidas com a hanseníase. Então, além da presença de manchas, lesões de pele, como placas, manchas com perda de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, podem ocorrer espessamento de troncos nervosos e, como eu disse, o paciente também com a forma neural pura, ele pode não apresentar nenhuma lesão de pele e ter hanseníase. Existem exames laboratoriais complementares que não fazem parte da rotina laboratorial, né, no Sistema Único de Saúde, como a baciloscopia, que tem uma especificidade muito boa, mas é extremamente, a sensibilidade depende muito de quem e como o teste é realizado, histopatológico, se forem observados granulomas em torno de nervos, né, mas também é um exame invasivo, né, que requer coleta de material e um profissional extremamente qualificado. A hanseníase, como eu disse, elas são várias doenças num único guarda-chuva. O paciente pode desde apresentar uma única lesão hipocrômica, como essa, e ele pode ter também, né, o corpo repleto de lesões com múltiplos bacilos. E a gente, felizmente, a gente admite que 95% da população é resistente ao M-lepre, mesmo após a exposição, ocorre cura espontânea, a pessoa não desenvolve a doença. Quando a pessoa desenvolve a doença, ele pode desenvolver um dos vários tipos, aqui é uma classificação para pesquisa, então, num dos polos, a gente tem paciente com resposta imunicelular, né, muito alta, sem anticorpos e poucos bacilos. E no outro espectro
desse polo, nós temos pacientes que têm uma resposta com células T reguladoras, TH2, que produzem muito anticorpos, então a sorologia se aplica para pacientes que estão, né, eles não têm imunidade humoral, mas têm imunidade, não têm imunidade celular, mas têm imunidade humoral. Então, quando a gente fala de sorologia, nós estamos falando de pacientes que têm uma quantidade alta de bacilos e que produzem anticorpos. E eu achei interessante na apresentação anterior que a gente, por muitos anos, trabalhou com testes para detectar a imunidade celular do tipo IGRA, né, que é usado para tuberculose. Nós testamos inúmeros antígenos, proteínas recombinantes, e a gente tinha um sonho, inclusive o Ministério da Saúde também nos encomendou esse sonho, que era um teste rápido que detectasse algum biomarcador de imunidade celular para pacientes paucibacilares desse espectro e anticorpos simultaneamente. Ocorre que isso não foi possível porque todos os biomarcadores que foram de imunidade celular, que foram identificados nos pacientes com poucos bacilos, os contactantes de pacientes não tratados também tinham esses biomarcadores. Então, diferentes antígenos, diferentes biomarcadores, a gente não conseguia distinguir um paciente paucibacilar de um contactante de um paciente não tratado. Então, aqui os pacientes paucibacilares são tratados, né, com até 6 doses de multidroga terapia e os multibacilares são tratados com 12 doses por 12 meses. E um avanço muito grande para o diagnóstico da hanseníase foi só em 2001, depois que o genoma do Mycobacterium tuberculosis foi descrito pelo grupo do Stuart Cole, nós tivemos a decodificação do genoma do Mycobacterium lepre, e aí, nessa era pós-genômica, vários novos antígenos proteicos foram identificados, e o nosso grupo trabalhou em parceria com o IDRI, que era coordenado pelo Stephen Reed, nos Estados Unidos, testando inúmeras proteínas recombinantes para sorologia e imunidade celular. Tem alguns antígenos que foram mais promissores, mas, na verdade, a gente continua com o bom e velho PGL1. Para quem é da hanseníase sabe, esse antígeno foi descrito, né, há mais de 40 anos, é um glicolipídio fenólico específico da parede do Mycobacterium lepre, e o que é interessante é que a parte antigênica é a parte glicídica, são os açúcares terminais que revestem, que caracterizam esse antígeno. E como ele é um açúcar, né, os anticorpos produzidos são predominantemente IgM, tem um pouco de IgG e IgA, mas os testes sorológicos são baseados na detecção de anticorpos IgM contra o PGL1. Então, a IgM contra esse antígeno é um biomarcador mais avaliado e melhor padronizado na sorologia para a hanseníase. Ele detecta a grande maioria dos pacientes multibacilares e os paucibacilares, eles têm sorologia negativa ou fraca. Para eles, a gente ainda não tem um biomarcador de imunidade celular. Então, vários estudos avaliaram a aplicação dessa sorologia para classificar pacientes pauci multibacilares, porque o tratamento desses pacientes é diferente, identificar os contactantes com risco elevado de adoecer, monitorar o tratamento e auxiliar no diagnóstico diferencial entre hanseníase e outras dermatoses que podem ser confundidas com ela. E o PGL1 nativo, como ele é um fenoglicolipídio, ele é extremamente complexo, né, para ser até purificado, e como a gente não tem como cultivar o Mycobacterium lepre, várias formas sintéticas, né, semissintéticas foram utilizadas e têm sido utilizadas para o diagnóstico. Essas formas sintéticas associam a albumina bovina. E a doutora Samira Birer, que está conosco há mais de 10 anos na UFG, ela fez o doutorado, morou décadas
na Holanda, e ela fez o doutorado com o PGL-1. Ela desenvolveu, na época, um dipstick, mas como a leitura do dipstick demorava 2 horas, ela, posteriormente, desenvolveu um teste rápido do tipo fluxo lateral para detecção de hanseníase multibacilar. Então, lembrando que esses anticorpos, eles refletem a carga bacilar, então eles são marcadores indiretos da infecção multibacilar. E lembrando que esses pacientes, os multibacilares, são os mais importantes na cadeia de transmissão. Então, na UFG, desde que a doutora Samira foi para lá, a gente tem uma plataforma de produção de testes rápidos e temos sido capazes de produzir esse teste para o mundo todo, para vários grupos de pesquisa, né? Uma quantidade razoável, mas dentro de projetos de pesquisa específicos. E a pergunta é, no SUS, qual seria a aplicação da sorologia para a hanseníase? Então, como eu já disse, os contactantes, né, de pacientes não tratados são o grupo de maior risco de adoecimento. Então, na busca de novos casos, ter um teste para oferecer incentiva a ida dos contactantes à unidade de saúde. Ele pode auxiliar o diagnóstico da doença multibacilar, diminuir o atraso no diagnóstico e risco de incapacidades, né, as deformidades associadas ao diagnóstico tardio, que são irreversíveis, e a sorologia serve para selecionar contatos com alto risco de adoecimento, principalmente com a forma multibacilar, e possíveis candidatos para quimioprofilaxia pós-exposição. E, de certa forma, ter como oferecer um teste para a hanseníase pode empoderar o profissional da saúde, né? Ele tem o que oferecer a quem busca esse serviço. Então, na estratégia do Ministério da Saúde, da OMS, rumo a zero de hanseníase, essa estratégia de eliminação da hanseníase, né, como uma doença global, ela já foi postergada várias vezes, entendendo que zero hanseníase é zero infecção e doença, zero incapacidade, zero estigma e discriminação. Então, entre 2021 e 2025, essa estratégia visa o uso otimizado de ferramentas disponíveis, incluindo busca de contatos, profilaxia pós-exposição, busca ativa de casos em populações específicas. E entre 2026 e 2030, a gente planeja a introdução de potenciais novas ferramentas, incluindo o teste diagnóstico, e é o que a gente tem hoje de melhor, é a sorologia anti-PGL-1, e novas vacinas, né, que estão sendo testadas possivelmente, né? Então, nessa estratégia de rumo a zero hanseníase, a estratégia global até o ano de 2030, ampliar a prevenção da hanseníase integrada, a detecção ativa de casos, busca de contatos de todos os casos novos, ampliar a quimioprofilaxia, detecção integrada ativa em populações-alvo e o uso de novas vacinas que podem aparecer. Então, controlar a hanseníase e as suas complicações e prevenir novas incapacidades, com detecção precoce de casos, diagnóstico preciso e tratamento imediato. Então, lembrando que o atraso na detecção é evidenciado pela alta proporção de pacientes que são diagnosticados já com algum tipo de incapacidade física, né? E dentro, então, dessa proposta do Ministério da Saúde, né, da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação, nós tivemos um projeto financiado para o desenvolvimento e aplicação de testes laboratoriais rápidos, de fácil execução, né, que possam ser incorporados ao SUS, e a Universidade Federal de Goiás, mais especificamente a doutora Samira, ela firmou um contrato
com esse laboratório em Minas Gerais, a BioClean, já estamos realizando a transferência de tecnologia para a produção do teste rápido para detecção de anticorpos IgM contra o PGL-1, e em agosto a BioClean já obteve o registro do teste ML-Flow na Anvisa. Então, agora esse processo está na Unitec, né, para as devidas aprovações, e eu agradeço a todos pela atenção e estou disponível para responder alguma pergunta que eventualmente surja. Obrigada. Nós é quem agradecemos, né, a sua palestra, doutora, e a gente também dá continuidade, né? Muito obrigado, doutora Mariane. Agora dá continuidade com a doutora Daniela para falar do duoteste HIV e sífilis, né, pelo Ministério da Saúde. Doutora Daniela, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço imensamente a organização do evento e o convite feito para participar. Está sendo uma honra compartilhar tantos encontros, tanto virtuais e físicos, proporcionados aqui pelo evento. Guardar só um minutinho. A apresentação está sendo colocada. Então, estou dando continuidade, né, à mesa que trata das incorporações tecnológicas no SUS e o que esperar para 2022. Hoje eu vou apresentar os resultados do projeto Duoteste Sífilis HIV, que foi também um projeto encomendado pelo Ministério da Saúde. Eu trabalho em uma instituição chamada Instituto Evandro Chagas, é uma instituição de ciência e tecnologia vinculada ao Ministério da Saúde, que fica localizada no estado do Pará, região norte do nosso país, e que tem como nicho, né, a investigação de pesquisas na área biomédica, de medicina tropical, ciências biológicas e meio ambiente. O objetivo do nosso projeto foi avaliar a aplicabilidade de teste rápido para o diagnóstico simultâneo da infecção por sífilis e HIV. Desenhamos, né, a pesquisa baseada em um protocolo que é internacional, de um estudo multicêntrico. Então, ela teve um delineamento de uma pesquisa aplicada, de natureza descritiva e analítica, de delineamento transversal. Cumprimos todas as etapas de boas práticas. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética do Evandro Chagas e também da Organização Pan-Americana de Saúde. Nesse período, elaboramos todos os procedimentos operacionais padrão, tanto da equipe de campo quanto de laboratório. Eram equipes independentes, o desenho de estudo também demandava isso. Elaboração de material de comunicação foi essencial. Fomos para campo em um período pós-lockdown, em Belém, e tínhamos um tempo de execução de campo de menos de 3 meses. Realizamos todos os treinamentos das equipes, revisão de formulários pós-campo, para inserção, então, no banco de dados e também bancos de imagem e demais tratativas de todo o gerenciamento do projeto, para que todas as etapas fossem mapeadas e rastreadas. O projeto ele queria responder inicialmente a 3 perguntas. Qual a performance dos testes rápidos simultâneos de sífilis e HIV em um cenário de vida real? Outra pergunta, a testagem rápida simultânea, ela seria aceita pelos usuários do SUS? Hoje, né, já foi mostrado no painel, em painéis anteriores, desde ontem, o Ministério da Saúde do Brasil ele tem diversas portas de entrada de pacientes, tem uma política de ampliação da testagem rápida
que já é bem conhecida, mas até então os testes são apresentados em dispositivos individuais. Então, esse usuário do nosso Sistema Único de Saúde, ele pode escolher se vai se testar para HIV ou para sífilis ou para os demais agravos. E precisaríamos também entender qual a receptividade dos profissionais da área de saúde a essa nova plataforma se incorporada. Porque também há políticas bem estruturadas, plataformas de treinamento online e também uma avaliação externa de qualidade desses profissionais que executam a testagem rápida no Brasil hoje. Sobre a aceitabilidade, nós acessamos um grupo de 419 gestantes durante atendimentos em 3 unidades básicas de saúde do município de Belém. Durante o atendimento de pré-natal, captamos 56 homens que fazem sexo com homens no centro de testagem e aconselhamento e acessamos 77 profissionais do sexo, né, em ações extramuros, contando com o apoio do consultório na rua da Secretaria Municipal de Belém. Cabe enfatizar que já era conhecido que a prevalência para sífilis e HIV em Belém era muitíssimo elevada. Dentre os materiais de comunicação que nós preparamos, esse material apoiou o estudo da aceitabilidade, porque ele permitia que, num primeiro momento, no processo 1, distinguir para esse voluntário da pesquisa as idas e vindas, né, na unidade de saúde, o retorno para casa, a ida para o laboratório, o retorno para casa e uma nova ida à unidade de saúde para receber o resultado e então o tratamento, se fosse o caso. E o processo 2 é o processo que hoje já existe nas unidades básicas de saúde do Brasil, que é a testagem no momento do atendimento, mas com testes, dispositivos testes individuais, um para sífilis e um para HIV, e o paciente pode escolher se faz a testagem para os 2 ou não. E o processo dessa pesquisa, que era um processo muito semelhante ao existente, mas a testagem como sendo simultânea, não permitindo a escolha. Então, o nosso público, ele tinha um perfil, as grávidas, a maior parte eram jovens, até 24 anos, de renda de até R$2.000, compartilhavam dessa renda cerca de 5 pessoas da sua família, se declararam pardas, tinham ensino médio, heterossexuais, normalmente vivendo com o seu parceiro. O que nós observamos? Que o formulário também permitia uma abordagem de conhecimentos, atitudes e práticas. Observamos que as gestantes tinham pouco conhecimento sobre a transmissão e prevenção de sífilis e HIV, inclusive a possibilidade de transmissão vertical dessas doenças, e havia um pouquíssimo conhecimento sobre as estratégias de prevenção já disponíveis hoje pelo Ministério da Saúde do Brasil, que é a PEP, a PrEP e o autoteste. Enquanto o grupo de homens que fazem sexo com homens, ele era equivalente à proporção, né, entre jovens até 24 anos e adultos até 49 anos, tinham uma renda maior que R$2.000, a maioria eram solteiros, de ensino superior, e foi observado que eles tinham, sim, conhecimentos sobre prevenção e transmissão dessas doenças, exceto a transmissão vertical, e que eles tinham, sim, conhecimento ao acesso à PEP, à PrEP e ao autoteste. Já as trabalhadoras do sexo tinham um perfil, né, de jovens e adultos também, com renda inferior a R$2.000, o nível de instrução era o menor entre
Os demais grupos era apenas o ensino fundamental. Muitas se declararam, a maioria, entre hétero e bissexual, e elas tinham, sim, bastante conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção de sífilis e HIV, mas elas tinham pouco conhecimento sobre a PEP, a PrEP e o autoteste. No entanto, esse público, né, no geral, os 3 grupos, grávidas, HSH e trabalhadoras do sexo, eles disseram aceitar muito bem a testagem rápida, inclusive em detrimento da testagem laboratorial por conta da praticidade. Sobre o teste avaliado, né, essa testagem simultânea para HIV e sífilis, mais de 80% de cada grupo disseram aceitar e não se importar com a não escolha entre fazer um teste ou outro. E nós ainda investigamos, fizemos mais algumas perguntas, né, sobre o que incentivaria esses participantes a se testarem com maior frequência. Então, as grávidas, elas relataram, né, que se não precisassem ser furadas várias vezes, elas se testariam mais, também se testariam mais, aqui se testariam mais para o máximo de doença, e se não tivesse que esperar mais de 30 minutos. Mais de 40% também dessas gestantes disseram que se os atendimentos, os agendamentos de consultas nas unidades fossem mais ágeis, elas também se testariam com maior frequência, e que elas gostariam de ser testadas em domicílio e sem a picada de agulhas, cerca de 23%. Já o grupo de HSH também destacou, né, que se testariam com maior frequência se não houvessem muitas furadas, né, que também gostam de se testar para o máximo de doenças de uma única só vez. Também gostariam de esperar menos de 30 minutos, mas eles gostariam de ter acesso à testagem em campanhas de rua, né, atividades semelhantes ao que faz o consultório na rua, e também se fosse fornecido testagem em domicílio ou nos seus trabalhos. Enquanto as trabalhadoras do sexo destacaram a questão também da espera, né, de menos de 30 minutos, principalmente as grávidas e as trabalhadoras do sexo, elas relataram assim: nós chegamos muito cedo nas unidades, passamos por toda a triagem, fazemos a testagem, então, quando ainda tem que esperar muito tempo, realmente é muito desgastante, porque muitas têm que trabalhar, e aí tinham várias questões associadas. Mas as trabalhadoras do sexo também se testariam mais se encontrassem mais campanhas de testagem na rua e também através de um acesso facilitado ao autoteste. Sobre a usabilidade, que foi outra abordagem dessa pesquisa, que aí já foi a avaliação dos profissionais de saúde da rede, né, dos profissionais que executam o teste rápido na rede de atenção do município de Belém. Nós entrevistamos 138 profissionais de diferentes portas de entradas do SUS, aí estavam maternidades, pronto-socorros, unidades básicas de saúde, consultório na rua, entre outros. Eles receberam a caixa do kit, né? O kit avaliado no projeto foi o SD Bioline HIV Sífilis Duo, do fabricante Abbott. O projeto, só um parênteses, ele previa a avaliação de outros 2 fabricantes, que era a Medlevson e a Chembaio, mas
no momento de execução dessa pesquisa, esses fabricantes não tinham testes disponíveis e os insumos disponíveis no momento foi apenas do fabricante Abbott e ainda em uma quantidade um pouco inferior do que nós precisávamos. Mas, voltando, os profissionais de saúde receberam o kit, manusearam cada insumo de dentro do kit, a bula com as instruções de uso, né, a solução tampão, a pipeta coletora e o dispositivo teste. Nós avaliamos nesse estudo uma lanceta que também foi disponibilizada pelo fabricante, mas que não é a mesma que compõe o kit. E essa alteração é basicamente porque é a lanceta que o Ministério da Saúde já padronizou nas suas aquisições, e eles também receberam um vídeo com as instruções de execução do fabricante. Então, depois de todo esse contato com o kit e as instruções, eles realizaram o teste em pares, né, um profissional realizando o teste em outro, e depois preencheram o formulário da pesquisa. Então, qual foi o perfil do nosso público relacionado aos profissionais da saúde? Cerca de 57% era nível técnico, na maior parte técnico de enfermagem, que já realizavam a testagem na rede pública de Belém há mais de um ano, cerca de 30%. Esses profissionais, eles declararam que foram capacitados no próprio serviço de saúde por colegas mais experientes e a maioria absoluta, cerca de 90%, eles não tinham conhecimento sobre a plataforma de capacitação online, denominada de Telelab, que é uma plataforma que o Ministério da Saúde disponibiliza para treinamentos de todos os insumos que são introduzidos, né, na rede, distribuídos pelo Ministério. Eles também não conheciam outra estratégia também do Ministério da Saúde, que era a avaliação externa da qualidade, que é um programa onde os profissionais de saúde recebem um painel de proficiência e podem se autoavaliar. Posso continuar? Pode. E sobre a usabilidade, né, do teste em questão. Então, assim, a maioria absoluta considerou o teste de fácil compreensão, as instruções da bula, do guia rápido e do vídeo, assim como a abertura da embalagem do dispositivo, o manuseio da lanceta, o manuseio da pipeta, bem como o manuseio da solução tampão, o diluente, e a leitura e interpretação. Então, assim, desses parâmetros, o índice com menor avaliação foi o manuseio da pipeta, mas mesmo assim, quase 80% desse grupo considerou fácil. E aí nós perguntamos também para esses profissionais o que eles, se eles achariam que algum usuário do SUS, né, deixaria de se testar se estivesse disponível apenas o do teste nos serviços. E a maioria, 90%, falou que não, que os pacientes não deixariam de se testar e que sim, eles se testariam. E nós perguntamos individualmente se, enquanto profissionais de saúde, eles prefeririam trabalhar com testes simples ou testes, dispositivos de testes simultâneos, e a maioria também, mais de 80%, relatou preferir trabalhar com plataformas de diagnóstico simultâneo e relacionou várias questões, como agilidade no atendimento,
como otimização dos espaços, né, de armazenamento, bem como o pedido desses insumos seria facilitado se incorporado esse teste. Para a acurácia do teste, ou seja, verificar todos os parâmetros de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, nós coletamos o sangue de punção venosa, levamos esse material para o Instituto Evandro Chagas para realizar os testes padrão ouro, e todo esse processo de trabalho foi uma comparação cega e independente, né, entre as equipes, e o teste rápido também foi coletada a punção digital e foi realizado o teste no momento do atendimento e o resultado verificado por 2 pessoas da equipe. Então, o que nós temos aqui de análise de acurácia? Eu destaco aqui os resultados em relação à sífilis, né? Porque a gente já tem aí na literatura a avaliação de parâmetros desse teste em outros países, e os resultados que nós temos disponíveis aí nos repositórios, na literatura, sempre resultados muito concordantes para HIV e menos concordantes para sífilis. E o que nós observamos aqui, tendo como parâmetro, né, os dados que a OMS pré-qualificou esse insumo, então, só para destacar também que a gente avaliou um teste em cenário de vida real, que já havia sido pré-qualificado pela Organização Mundial de Saúde para sífilis, com uma sensibilidade de 87% e uma especificidade de 99,5%. Essa pré-qualificação já garante, né, compras, principalmente em países onde não tem uma estrutura de ações regulatórias e sanitárias bem estabelecidas, mas nós também olhamos para todas as normativas que o Ministério da Saúde do Brasil institui através dos seus manuais técnicos, que para sífilis é uma sensibilidade de 94,5% e uma especificidade de 93%. Então, quando nós observamos os dados do duoteste para sífilis em relação ao teste padrão ouro, que nós empregamos o FTA-BS, que por ser também um teste treponêmico, nós observamos que a sensibilidade foi de 93,95%, é bem maior do que a sensibilidade observada na avaliação da OMS, mas ela é um pouquinho menor do que a avaliação recomendada pelos testes individuais no Ministério da Saúde. Isso nos 3 grupos. A acurácia, a avaliação global, né, do teste foi bastante elevada, foi mais de 99% para sífilis. Só reitero que todos os índices avaliados para o HIV foram totalmente concordantes, foram 100%. E quando a gente realizou, né, as análises de concordância de índice CAPA, foi possível ver uma relação de concordância quase perfeita ou perfeita nos 3 grupos. Então, mostrando que, em termos de acurácia, o teste se mostrou com um desempenho satisfatório. Então, nós concluímos esse estudo, essa pesquisa de aceitabilidade, usabilidade e acurácia, concluindo que foi muito elevada a aceitabilidade pelos participantes, assim como muito elevada a usabilidade pelos profissionais de saúde. Então, sob a perspectiva do usuário e do profissional de saúde, o teste seria muito bem aceito. Temos uma acurácia satisfatória, que permitiria também a sua incorporação e aplicação enquanto estratégias de políticas de saúde pública,
Contudo, todo esse trabalho ele tem que ser muito bem alinhado, porque foi observado uma carência de conhecimento sobre as estratégias de prevenção. Então, à medida que mais testes são disponibilizados, a gente também tem que mobilizar essas pessoas, essa população, para acessar os serviços de saúde, e eles vão acessar à medida que eles compreendem melhor os riscos dessas doenças, assim como tem que ser investido, né, pensado em novas estratégias de divulgação da plataforma Telelab e programa de avaliação externa da qualidade, para que a gente mantenha todos esses serviços a contento. E aí, respondendo à pergunta sobre as incorporações tecnológicas no SUS, né, o que esperar para 2022, relacionado à incorporação do teste duo para HIV e sífilis, nós realizamos um evento em 17 de setembro, que debatemos muito com todos os parceiros lá em Belém, e por videoconferência também com a área técnica do Ministério da Saúde. Então, já foi um pouquinho adiantado, acho que ontem e hoje, pelo Alisson, que o Ministério da Saúde vai sim incorporar plataforma de diagnóstico simultâneo para HIV e sífilis. Vai ser inicialmente uma compra de cerca de 4 milhões de testes, e a aplicação dele inicialmente no SUS vai se dar durante as consultas de pré-natal. A gente sempre começa um projeto tentando responder a uma ou mais perguntas, né? Mas a gente faz o projeto, responde a essas perguntas e fica com mais outras indagações. Então, uma das coisas que a gente refletiu muito, e isso muito pela atividade de campo e observação de cada membro da nossa equipe, é que quando a gente olha o ciclo de vida de uma tecnologia em saúde, né, desde as pesquisas básicas, a prototipação e a incorporação, quando a gente chega no ápice, que seria a utilização dessa tecnologia, a gente vai sim precisar investir em novos trabalhos para que todo esse esforço anterior de pesquisa ele seja utilizado. Então, nós, no Evandro Chagas, vamos incorporar a nossa linha de pesquisa, colocando uma ótica também de design de serviços para a incorporação dessas tecnologias no SUS, utilizando metodologias de gestão, para que a gente desenhe melhor essa jornada de experiência, não, do usuário, do gestor e dos fabricantes, e que a gente consiga sim levar mais acesso e mais saúde para toda a nossa população. Então, eu reitero os agradecimentos à organização do evento e agradeço novamente toda a equipe do projeto. Foi uma equipe extremamente engajada, trabalhamos cerca de 12 horas por dia durante essa implantação, aos voluntários, aos participantes, e muito obrigada. Sigo à disposição. Bom, muito obrigado, doutora Daniela, pela sua palestra. E agora, dando sequência rapidamente, a doutora Pamela Gaspar vai falar sobre clamídia e gonorreia. Doutora Pamela, por favor. Então, olá, bom dia, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, dizer que é um prazer dividir a fala com os demais profissionais dessa mesa e também dizer que está sendo muito proveitoso acompanhar esse evento com ótimas discussões. Estamos aguardando aqui o slide. Prontinho? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês, né? Continuando a responder a pergunta, né? As incorporações de tecnologias no SUS, o que esperar para 2022, clamídia e gonorreia. Pode passar? Ah, está aqui o passador. Obrigada.
Então, antes de iniciar, gostaria apenas de reforçar que a clamídia e a gonorreia são infecções sexualmente transmissíveis, que quando não tratadas, não diagnosticadas de maneira correta, ela pode causar consequências gravíssimas, né, ao paciente, podendo levar, inclusive, à infertilidade. Então, são doenças que realmente são consideradas muito importantes em saúde pública para o seu enfrentamento. Por isso, todo o esforço para que haja, então, a incorporação e a utilização de testes diagnósticos na rotina. Então, antes da gente falar da presença desses testes em si no SUS, gostaria de contextualizar um pouquinho sobre um histórico de como a gente chegou nisso, né? Então, toda e qualquer tecnologia que é utilizada no SUS, ela não basta ser registrada na Anvisa. Então, a partir do registro da Anvisa, é necessário, então, que haja o interesse que seja utilizado na rotina do SUS, e aí ela vai passar por uma análise pela Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias, onde vai ser avaliada a eficácia, a acurácia, a efetividade, a segurança da tecnologia e a avaliação econômica, que vai comparar os benefícios dela com os que tem até o momento disponível no SUS. Então, depois desse longo processo que vocês podem observar aí na tela, no final, então, vai ser dado um parecer, se favorável ou não à presença, à incorporação dessa tecnologia na rotina do SUS. Então, o que a gente tem aqui para a clamídia, né? Clamídia e gonococo. No início começou com a clamídia, então, em 2008, foi incorporado o teste captura híbrida, pesquisa de clamídia por captura híbrida no SUS. Então, esse teste, ele está presente, portanto, desde 2008, e ele não abrangia, antes ele não falava sobre gonorreia e nem outras técnicas de biologia molecular. Então, com o passar dos anos, com os avanços da tecnologia, cada vez mais surgiu novos testes no mercado que incluía Neisseria gonorreia junto com a clamídia, sem alterar significativamente o custo da tecnologia e que também fazia a amplificação do ácido nucleico e não somente a detecção, como é o caso da captura híbrida. Então, com a amplificação do ácido nucleico, é possível melhorar a sensibilidade desses testes, e o exemplo a gente pode dar que é a PCR, a RT-PCR e o TMA. Então, embora a pesquisa seja clamídia e gono junto, os resultados eles são emitidos de forma discriminada, se clamídia, se gonorreia, se gonococo ou se ambos. Então, em 2018, a gente, uma vez que já estava incorporada essa tecnologia no SUS, a gente solicitou a alteração do procedimento de captura híbrida para a detecção de clamídia e gonococo por biologia molecular, dado todo esse contexto que eu falei para vocês. Então, essa alteração foi aceita, e aí a gente hoje tem o procedimento que consiste em testes que utilizam técnica de biologia molecular para a detecção de ambos os patógenos em amostras biológicas. Então, a partir do momento em que a gente tem esse código de procedimento, então, como eu mostrei, todo o procedimento incorporado no SUS, ele tem esse código. A partir do momento, então, que o código abrangiu, então, mais testes, foi possível, no protocolo clínico e diretriz terapêutica, que ele dita como que vai ser o uso dessa tecnologia no SUS, então foi possível colocar a recomendação de quem testar e como testar com essa nova tecnologia, né, com esses testes. Além disso, nesse contexto, surgiu uma outra questão, que depois de 20 anos de tentativa, foi possível ter o lançamento dos resultados da primeira edição de sucesso da vigilância da suscetibilidade do gonococo aos antimicrobianos, que é denominado o SEM-GONO. Então, nessa avaliação, que utilizou as amostras coletadas em 2015 e 2016, foi possível observar uma elevada resistência à penicilina e à tetraciclina, como era esperado, uma elevada resistência ao ciprofloxacino, como também era esperado, só que até aquele momento, a recomendação nacional de tratamento para clamídia e gonorreia era o ciprofloxacino. Então, por quê? A gente não tinha evidências nacionais suficientes para mudar na Conitec, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Então, a partir desse momento, foi possível alterar. A gente vê que a azitromicina
tem uma resistência intermediária, a ceftriaxona e a cefixima, que são cefalosporinas de terceira geração, tinha 100% de sensibilidade. Então, corroborando os protocolos internacionais, mudamos, então, o tratamento para a ceftriaxona e azitromicina. Além de tudo isso, né, que deu um alerta no Brasil sobre a importância de se testar para gonorreia, principalmente por causa dessa questão de resistência, teve o paciente de Londres, o caso de Londres em 2018, que foi considerado a pior supergonorreia do mundo, supergonococo do mundo, e depois desse caso, vários outros foram diagnosticados. Então, o mundo ele estava num alerta, de novo, né, bem grande em relação a isso. E aí, em 2008, então, em 2018, o ano era 2018 ainda, a gente foi apresentar esse resultado de como foi estabelecida a vigilância do gonococo no SUS, quais os desafios enfrentados no Congresso Mundial e Europeu da IUST, que é a International Union Against STI, em Dublin. E aí aconteceu um episódio lá que eu costumo classificar como a janela de oportunidade política para clamídia e gonococo, né? Um policy window. E aí, essa janela, eu dou o nome de PrEP. Então, surgiu, né, no mundo, cada vez mais se falava de PrEP, o Brasil foi apresentar os dados, era uma reunião da OMS, e aí nos perguntaram se a gente tinha um rastreio de clamídia e gonococo desses pacientes. Então, foi aí que a gente falou que tinha todo esse movimento, que muitas coisas tinham mudado, mas parece que todo o sucesso que a gente estava apresentando na PrEP, ele quase que foi condenado porque a gente não estava olhando para esse lado das ISTs. Na verdade, olhando a gente estava, mas ainda não tinha uma ação efetiva. Então, somando-se a essa janela de oportunidade, que a gente, então, pode colocar a questão da incorporação dessa tecnologia de clamídia desde 2008. Então, há muitos anos, muitas pessoas vêm lutando para ter essa tecnologia no SUS. A alteração do procedimento do SIGTAP para a biologia molecular de ambos o patógeno. A recomendação do uso desses testes, dos nossos guidelines, que é o PCDT de ST. O resultado, a emissão pela primeira vez do Sengono. E também o paciente de Londres. Então, juntando tudo isso, houve um comprometimento de que, a partir daquele momento, a gente ia tentar incorporar essa tecnologia de fato na rotina, por meio de uma gestão, uma aquisição centralizada e uma gestão federal dos insumos, em parceria com os estados, municípios e serviços de saúde do Brasil. Então, foi assim que a gente optou por fazer a implantação piloto dos testes de biologia molecular para a detecção de clamídia e gonococo no SUS. Esses testes, eles têm por finalidade o rastreamento das pessoas assintomáticas, mas também o diagnóstico das pessoas sintomáticas. Então, muito embora o tratamento das pessoas sintomáticas, nesses casos, ainda seja sindrômico, já que os resultados não são emitidos na hora, esses testes são úteis na hora que o paciente retorna para uma avaliação, para se ver se o tratamento dado era realmente para a infecção que estava ocorrendo, se persiste sintoma, pensar em resistência, para direcionar um tratamento adequado para a parceria sexual, ou então para pensar até na pesquisa de outros micro-organismos que também pode gerar os mesmos sintomas que clamídia e gonorreia. Qual que é o objetivo dessa estratégia piloto? Compreender a dinâmica da implantação dos testes de biologia molecular no SUS para a detecção de clamídia e gonococo e estimar a demanda para aquisições futuras, tanto a nível da gestão federal, quanto estadual e municipal. Quem e quando? Então, a partir de 2018, que quando essa tecnologia foi incorporada, né, na verdade, esse procedimento ele mudou para abranger todas as biologias moleculares e o gonococo além da clamídia. Então, 2018, 2019, 2020, os nossos guidelines, os nossos PCDTs de STs, ele traz esse quadro de rastreio, de testagem, né, para as pessoas assintomáticas, além das sintomáticas para esses agravos. Hoje, a rede, essa implantação piloto, ela possui pelo menos um laboratório em cada unidade de federação no país. Alguns estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, contam com mais de um laboratório. Essa rede
foi realizada uma aquisição de 100 mil testes, Abbott Real-Time CTNG. Foi adquirido esses testes para a estratégia piloto, porque se aproveitou a capacidade já instalada da rede de carga viral de HIV e hepatites virais, que esse é um outro desafio no SUS, que para cada agravo se instala uma nova rede, são equipamentos grandes, que tem que compartilhar do mesmo espaço e dos mesmos profissionais. Então, a gente vem tentando aproveitar as tecnologias já existentes no SUS e para ampliar, uma vez que os equipamentos possuem capacidade para isso. Então, as amostras executadas na rede é a amostra de urina, de secreção uretral, suave vaginal e suave endoscervical. Uma série de ações, como se trata de estratégia piloto, a gente vem acompanhando das outras profissionais da mesa, né? Uma série de iniciativas que tem que ser feita quando se trata de uma nova tecnologia, incorporação de uma nova tecnologia na rotina. Então, foram feitos ofícios, documentos de apoio, encontros, vários encontros com os coordenadores estaduais, com os laboratórios, foi realizado o POP de coleta de amostra, os POPs logísticos, então em parceria com a área de diagnóstico, com a área de logística, foi realizado o treinamento online da coleta da amostra para tentar padronizar com qualidade como deve ser feita a coleta dessa amostra no SUS, já que era um procedimento novo. A gente vem dando suporte e estamos em contato quase que diariamente com a rede, e também foi feito um webinar que tem como foco conscientizar os profissionais clínicos da importância desse teste. A gente quer tentar quebrar aquela fala de que para que eu vou testar se o antibiótico é muito mais barato e resolve, né? Mas aí a gente está falando de casos sintomáticos e os assintomáticos, e a questão da resistência, e a questão de você tratar o super tratamento, ou não tratar o que deveria ser tratado. Então, todas essas questões a gente tentou abranger aí nessa webinar em parceria com a Sociedade Brasileira de DST. Todos esses vídeos, inclusive, estão disponíveis, tanto do treinamento quanto do webinar, no YouTube da Sociedade Brasileira de DST. Então, quais foram os desafios que a gente pode elencar até o momento para a incorporação dessa tecnologia na rotina? Então, os testes adquiridos, eles não são validados para a amostra extragenital, que é o SWAB faríngeo e anal, que seria muito importante, já que são sítios anatômicos que também são infectados, principalmente pelo gonococo, e a faringe é um local de desenvolvimento, então, de resistência, de cepas resistentes. Então, é muito importante fazer a pesquisa nessa amostra. O tubo primário para coleta de urina não faz parte do teste, faz parte do teste do kit, o tubo que vai depois de armazenamento. A logística de envio de insumos para locais distintos é desafiadora, então é uma rede que a gente deveria enviar os insumos frios, os insumos de laboratório para o laboratório de coleta para o almoxarifado da secretaria, então é um desafio grande. A necessidade de criação de uma nova organização local, com treinamento de profissionais e também definições de fluxos, e tudo que tem mudança de processo causa uma grande movimentação, né, local, e se torna desafiador. A sobrecarga de trabalho dos profissionais da assistência de laboratório, com mais uma obrigação, né, na sua rotina. A dificuldade com o sistema de solicitação de exame e de liberação de laudo, então, os sistemas de informação, e a necessidade de conscientização dos gestores, dos profissionais da saúde e também da população sobre a importância de se testar para clamídia e para gonorreia. Então, o que esperar do futuro? Diante de todo o exposto, né? A gente espera que os resultados dessa implantação de piloto serão satisfatórios e que vão levar, então, a reforçar a necessidade de instituir essa rede de maneira definitiva, juntamente com a rede de carga viral de HIV, de hepatite B e de hepatite C, que é a rede gerenciada pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da qual eu faço parte. Uma aquisição, então, compartilhada a nível federal, estadual e municipal, e quem sabe aí, além das amostras genitais,
também as amostras extragenitais. Outra questão, então, que se espera para o futuro, e nós temos essas estratégias em andamento, que é a etiologia do corrimento uretral masculino dentro do projeto Sengono. Então, para além da avaliação da resistência do gonococo aos antimicrobianos, há também uma outra frente do projeto, que é uma coleta de amostra para a realização de biologia molecular e detecção de multipatógenos, para compreender qual que é a etiologia do corrimento uretral no Brasil, e também para aquelas amostras em que houver a detecção do micoplasma genitálium, fazer a avaliação da resistência. Porque, assim como o gonococo, o micoplasma genitálium é mais um desafio de um patógeno que vem desenvolvendo resistência aos antimicrobianos. Outra ação que também está em andamento é a incorporação também da rede piloto para a detecção de clamídia, Neisseria gonorreia, tricomonas vaginalis e micoplasma genitálium. Então, com essa rede, pretendemos determinar a prevalência desses 4 patógenos em gestantes atendidas em serviços de pré-natal no SUS, que conforme esse protocolo da OMS, ela é um proxy da população geral. E aí vai ser possível a gente lutar na Conitec também pela incorporação da tecnologia dos demais agravos, que ainda não estão incorporados no SUS. E, por fim, para uma construção de estratégias piloto do futuro, a utilização de testes moleculares rápidos, a fim, então, de chegar a ter uma ampliação do acesso a essa tecnologia, como foi mostrado já ao longo do evento, ontem na palestra do José, hoje na palestra do Alisson e demais colegas. Passar, então, da abordagem sindrômica para a abordagem etiológica, e aí, quem sabe, poder fazer uma avaliação da resistência no local e o tratamento conforme resultado. Além disso, a autocoleta, que já foi bastante falada aqui no evento, e a telemedicina, que com o advento aí da Covid, ela vem se mostrando cada vez mais necessária em saúde pública. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigada e eu sigo à disposição para os questionamentos. Perfeito, muito obrigado, doutora Pamela. E dando continuidade, convidar o doutor José Eduardo Levi para falar sobre o HPV. A palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se me ouvem. Agora estamos ouvindo, sim. Ouvindo? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Aulo, pelo convite. Carlos Gouveia, prazer estar aqui com vocês. Vou falar aqui sobre o tema do HPV, só um instante. Pronto. Conseguem ver minha tela, né? Sim? Tá bem. Então, eu me chamo José Eduardo Levi, eu sou biólogo, doutor em virologia, trabalho no Instituto de Medicina Tropical da USP em pesquisa com HPV há cerca de 30 anos e sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios da ASA. E com muito prazer vou falar para vocês sobre a eventual incorporação do teste de HPV, no SUS. Esses são meus conflitos de interesse. E, bem, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu recentemente uma meta de eliminação do câncer cervical, cujo objetivo é que, em 2030, os países signatários tenham atingido o objetivo 90-70-90. Então, que 90% das garotas com menos de 15 anos já estejam vacinadas, que 90% das mulheres com lesões precursoras e câncer cervical estejam em tratamento ou tenham sido tratadas, e que 70% das mulheres na idade de rastreio tenham feito pelo menos 2 testes de rastreio na sua vida, um com 35 e um com 45 anos de idade. Então, esse seria o compromisso do Programa de Eliminação do Câncer Cervical para 2030, que está aí. A Organização Mundial da Saúde publicou já em 2018 uma lista de testes essenciais, ou seja, testes que todo ser humano deveria ter acesso em sua vida, complementando a lista de medicamentos essenciais que são sempre publicados.
e pela primeira vez surgiu nessa lista um teste de HPV, DNA. Mais recentemente, não só a Organização Mundial da Saúde investiu ou advoga o uso do rastreio para o câncer de colo de útero utilizando o teste de HPV, como publicou, inclusive, um guideline de como isso deve ser implementado em programas de rastreio. E a base de tudo isso, do uso de teste de HPV em substituição ao rastreio convencional, que no nosso país é feito com a citologia cérvico-vaginal, a base disso são estudos que foram publicados na década passada, grandes estudos populacionais, randomizados, que basicamente comparavam. Um braço fazia teste de HPV, um braço fazia citologia, e acompanhava-se, então, essas mulheres por algum tempo, e via-se qual teste detectou o maior número de lesões, além de outros objetivos secundários. E esse trabalho é marcante da Lancet, porque ele, na verdade, é a junção desses 4 grandes estudos, Itália, Suécia, Reino Unido e Holanda, em que se prova que o rastreio baseado em HPV promove uma proteção muito maior, de 60% a 70%, quando comparado com a citologia. E que também o acompanhamento dessas mulheres, agora já por muitos anos, diz que é seguro que esse intervalo de testagem seja espaçado para 5 anos. Então, essa é a base experimental que comprova a validade, a vantagem da utilização do teste de rastreio baseado em teste de HPV, onde a grande força desse tipo de abordagem vem de sua sensibilidade. O teste de HPV é muito mais sensível do que citologia para a detecção de lesões de alto grau e câncer. Então, enquanto que a sensibilidade para lesões de alto grau está na ordem de 50% a 80%, variando muito de acordo com o serviço de citologia, o teste molecular vai da ordem de 90% a 99%. Isso vai promover uma redução no número de procedimentos de triagem, como colposcopia, por lesões citológicas ou inespecíficas, ou que não são o verdadeiro fator, a verdadeira lesão precursora do câncer de colo, o ASCAS e o LCIL, permite aumentar o intervalo de triagem, e acho que esse é um ponto muito importante também, a questão da automação, onde a gente não tem uma análise subjetiva, que é dependente do treinamento, do citotécnico, que é muito difícil, e com isso a gente consegue produzir grandes rotinas, uma grande produtividade, coisa que é difícil de atingir com a citologia e que é obviamente necessário para o rastreio em massa, como é aquele do câncer de colo de útero. A desvantagem, então, é a especificidade clínica. Isso retardou muito o uso de testes moleculares de HPV para rastreio. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres que tem HPV DNA positivo não tem qualquer lesão. E isso dificulta a orientação, os algoritmos de triagem. Então, isso foi algo que, até ser resolvido, dificultou ou atrasou, retardou o aceite desse tipo de abordagem pelas sociedades científicas e mesmo por órgãos regulatórios. E a outra coisa que é sempre colocada, a teste HPV é muito caro. Então, nós vamos ver essa questão do custo, se realmente é um argumento válido ou se é um argumento que é lançado apenas por aqueles que têm uma visão contrária à introdução do teste molecular de HPV na rede pública. Teste de HPV é custo efetivo para rastreio de câncer cervical na África do Sul, na Holanda, na China, no México. É custo efetivo em qualquer lugar do mundo onde se faça esse tipo de análise. Então, obviamente, quando isso foi feito no Brasil, a gente tem um trabalho que acabou de ser publicado, 2021, feito na rede pública da cidade de Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, com valores que foram valores nacionalizados, ou seja, são os valores reais praticados aqui no país, e foi feita uma estimativa, já que a gente não tem o teste de HPV introduzido na rede pública, de $30, que é um valor que me parece muito alto. Tá? Bem, esse estudo mostrou claramente que teste de HPV é custo efetivo, então quando você tem um ICER negativo, significa que ele, quando introduzido, ele leva a economia de recursos, e aqui são duas abordagens, a abordagem puramente teste de HPV de alto risco, e a abordagem que faz citologia na população de 25 a 29 anos, e teste de HPV na população de 30 a 64 anos,
que é ainda mais custo-efetiva, porque a citologia, nesse cálculo, é mais barata do que o teste de HPV, então ele leva à economia. Então está provado também que, na realidade brasileira, obviamente, o teste de HPV não leva a um gasto maior, ele leva a uma economia de recursos para o país. E não é por outro motivo que não só a sensibilidade, ou seja, toda a questão humana, a questão de vidas que são salvas, a questão econômica, porque são mulheres em idade economicamente ativa, o pico de câncer de colo de útero no Brasil é 50 anos de idade, então são mulheres que têm filhos, que têm netos, que podem e continuam trabalhando e são privadas disso por uma doença que é prevenível e que é detectável e tratável. É o único câncer humano que tem uma única causa conhecida e que, portanto, que é passível de detecção e detecção precoce. Então, por esse motivo, muitos países no mundo já se lançaram à substituição do rastreio baseado em citologia pelo rastreio baseado em HPV. Em azul escuro você vê os países que já têm programas nacionais ou subnacionais puramente baseados em HPV, ou seja, não tem mais citologia no rastreio. A Austrália é um exemplo, a Turquia é um exemplo, a Holanda, obviamente, que foi o pioneiro, o Reino Unido também, e algumas áreas da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, onde se faz mais coteste, o próprio México também, áreas da América Central, Argentina e outros países com estudos pilotos já iniciados faz tempo, como o Paraguai, como o Peru, como o Equador, que não está marcado aqui, a Colômbia, El Salvador. Então, todos os países de alta incidência de câncer de colo de útero ou fazem já o rastreio para câncer de colo de útero com teste de HPV, ou tem projetos pilotos em andamento e estão adequando as suas legislações para fazer isso. A própria Índia também, que é um outro sítio de um grande número de casos de câncer de colo de útero. Lembrando que o HPV é um vírus de DNA e, portanto, seguindo o dogma central da biologia molecular, DNA que faz RNA que faz proteína, a gente pode usar como analito tanto o DNA do vírus, que é o que mais se fala, mas também o RNA mensageiro do vírus, ou mesmo proteínas virais, ou mesmo proteínas celulares produzidas em face da agressão por HPVs oncogênicos do queratinócito, da célula epitelial. E por isso, a gente tem uma série de possíveis testes, famílias de testes moleculares, testes que amplificam DNA, testes que puramente hibridizam, mas não amplificam, os testes que amplificam o RNA mensageiro, como eu coloquei aqui, e os de detecção de proteína, por exemplo, E6 e E7, que são proteínas virais, ou proteínas celulares, que são patognomônicas, marcadoras da expressão das proteínas oncogênicas de HPV. Os testes baseados em DNA são os que têm maior sensibilidade clínica, portanto, conferem maior valor preditivo negativo. Os testes baseados em proteínas, eles têm maior especificidade clínica, portanto, maior valor preditivo positivo. Então, a gente tem que jogar com essas duas coisas, lembrando que sempre que a gente está falando de rastreio de qualquer coisa, o que nós queremos é maior sensibilidade clínica, maior valor preditivo negativo. Quando eu digo que a mulher não tem câncer de colo de útero, ela não tem e pode voltar daqui 5 anos. Quando eu digo que tem, eu posso até estar errado, mas eu tenho a oportunidade de fazer, então, uma triagem com outras provas e outras metodologias. Por esse motivo, abre-se um mercado aí, global, que são todas as mulheres do mundo em idade de rastreio. Então, com isso, muitos testes de HPV surgiram. Hoje nós temos no mercado, comercialmente disponíveis, 254 testes de HPV. Infelizmente, a grande maioria desses testes, olha, mais de 90% não seguem os pressupostos de qualidade para um teste de HPV ser usado para rastreio, e 82% não tem nenhuma publicação analítica ou clínica em revistas avaliadas por pares. Então, a mensagem é que teste de HPV sim, mas não qualquer teste, com muito rigor, qual é o teste, como ele foi validado, qual é a experiência clínica com esse tipo de teste. Estamos falando que a citologia vai parar de ser realizada, que ela não serve mais para nada? Não, de forma nenhuma. A citologia vai ser revalorizada. Então, alguns algoritmos que já estão sendo usados nos países que usam o teste HPV na rede pública, ou, enfim, no rastreio. Nos Estados Unidos, se faz o teste, se é negativo, a mulher vai voltar daqui 5 anos. Se ele é positivo para algum dos tipos de HPV de alto risco, que não os tipos mais oncogênicos, 16, 18, aquela amostra coletada é feita uma lâmina de citologia, então, portanto, teste de maior sensibilidade, teste de maior especificidade. Se a citologia for normal, essa mulher é convidada a voltar num prazo mais curto. E o teste de 16 e 18 positivo, ele já encaminha diretamente para a colposcopia, dada o valor preditivo positivo para este resultado,
de uma lesão presente, de forma que nem se faz citologia. A Holanda, um pouco mais conservadora, junta todos os testes, os HPV de alto risco num único resultado, que é, então, enviado para a citologia e repete em 6 meses, quando positivo. Então, a introdução do teste de HPV, ele não só não elimina a citologia, mas ele torna a citologia um procedimento muito mais nobre e melhora a qualidade da citologia. Então, esse é um trabalho também feito no âmbito do SUS, da saúde pública aqui em São Paulo, em um centro que faz citologia de rotina, para um dos maiores centros de citologia para o SUS aqui em São Paulo, onde os citotécnicos leram a lâmina sem saber o resultado de HPV e sabendo o resultado de HPV, que seria na realidade do rastreio. E vejam aqui que a detecção de lesões de alto grau foi muito maior quando eles sabiam do resultado de HPV versus quando eles não sabiam. As mesmas lâminas, tá? Então, a outra questão que eu coloquei é por que fazer essa diferenciação do genótipo de HPV? Porque eles têm capacidades oncogênicas muito diferentes. Então, por exemplo, se é um HPV 16, o risco absoluto acumulado em 14 anos de follow-up dessas mulheres na Dinamarca, uma mulher que era de HPV 16 positiva e se manteve positiva, ela tem um risco de quase 75% de ter uma lesão de alto grau passado todo esse tempo. Versus alguns outros tipos de HPVs que também são classificados como alto risco, são de alto risco, são encontrados em câncer, mas são muito menos oncogênicos ao longo do tempo. Então, numa medicina mais personalizada, faz sentido a gente distinguir esses dois tipos de infecções por HPV de alto risco. O estudo de Indaiatuba utilizou aquele mesmo algoritmo americano, estão mandando para a colposcopia as mulheres com 16, 18 positivas, e dizer que isso já está implantado na rede pública em Indaiatuba. É um estudo já de implantação, um estudo de mundo real, provando ser possível e desejável a utilização desse tipo de teste. Na nossa experiência aqui em São Paulo, um estudo com 16 mil mulheres também na rede pública, a gente vê que as frequências dos genótipos de HPVs, principalmente daqueles que a gente atribui menor oncogenicidade, são quase metade de todas as infecções. Então, eu sabendo disso... Parabéns, hein, meu? Tá ficando mais velho? E olhando aqui a taxa de eleição sobre a taxa de citologia normal, a gente consegue ter uma aproximação da oncogenicidade desses HPVs. E vejam que aqui, nesse estudo transversal, as mulheres que tinham esses tipos de HPVs não tinham lesão. Então, de forma reforçando essa mensagem, isso é mais fácil de administrar porque tem menor necessidade de colposcopia e procedimentos de triagem. Finalizando, a gente tem agora, depois do Covid, quer dizer, dos aprendizados de Covid, nós temos hoje uma capacidade instalada de equipamentos muito grande no país e que, portanto, nós torcendo para a eliminação do Covid, a gente vai ter uma capacidade ociosa, algo a ser feito com todas essas máquinas, todo esse know-how, essas pessoas treinadas. E a maior demanda existente na rede pública brasileira para a utilização de equipamentos de biologia molecular, de PCR, é no rastreio do câncer de colo de útero. É a única demanda de alta necessidade, de high throughput, né, que eu consigo enxergar hoje na rede pública. Além disso, podemos já introduzir, eventualmente, melhorias que foram verificadas com o Covid, como, por exemplo, a realização de testes sem a necessidade de extração, dado que os esfregaços cérvico-vaginais, do ponto de vista celular e físico-químico, se assemelham aos esfregaços nasofaríngeos que a gente usa para a Covid também. Então, em conclusão, o rastreio baseado em HPV, ele é desejável, ele é custo-efetivo, ele melhora a qualidade de vida dessas mulheres, ele antecipa, ele torna o tratamento mais efetivo, ele cura e ele é econômico para a rede pública. Portanto, o fato de ele não estar sendo implantado no SUS em 2022, mas clamídia e Neisseria, nada contra, parabéns à Pamela, que conseguiu implantar clamídia e Neisseria, mas o HPV não tem qualquer respaldo científico da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, inclusive as brasileiras também. Então, não é por causa de ciência que isso é recusado, não é por causa de economia que isso é recusado também. A gente tem que buscar aí onde estão as resistências a essa modificação que é tão necessária no nosso país, que segue sendo um país de alta incidência, algumas regiões de altíssima incidência de câncer de colo de útero, o que é uma vergonha para o nosso país. Muito obrigado pela atenção.
Bom, muito obrigado, doutor José Eduardo, né, também pela palestra. E a gente está com um tempo um pouco exíguo, né? Então, acho que todas as perguntas que forem eventualmente enviadas para os nossos palestrantes, elas vão ficar disponíveis no site da CBDL e vão poder ser respondidas por lá, né? E, nesse momento, também eu queria agradecer a presença de todos os palestrantes e notar que cada uma das palestras teve uma complementaridade em relação às outras, né? Posso começar lá citando desde o teste do IGRA, onde a gente começou a falar da questão que eu achei um ponto muito importante, a questão da estabilidade da amostra, do tempo de envio dessa amostra do ponto de coleta até o laboratório de referência. Isso é uma dúvida muito importante que a gente tem ainda hoje, né? Prosseguindo na avaliação do teste para a hanseníase, né? É muito interessante o fato de ter sido um teste desenvolvido aqui no país, nas nossas condições, né? Em que ainda eu ressaltaria, né, que deveria ser mostrado com um pouco mais de ênfase a questão da acurácia do teste, do desempenho desse teste, né? Quando falou-se do teste, né, do duoteste, acho que sim, atinge um ponto muito importante, que é a perspectiva do usuário. A gente sempre tem também as questões técnicas muito hipertrofiadas, e essa questão da acessibilidade, do aceite do paciente, do aceite da equipe de saúde que trabalha com esse tipo de teste, quer dizer, da mudança de cultura para um teste rápido, é fundamental, e acho que esse trabalho isso com brilhantismo, né? Que a gente consegue mudar rapidamente a cultura quando esse teste está próximo de quem precisa, do paciente, né? A Pamela também aqui, né, quando o desafio dela dessa implantação em nível nacional, desnecessário dizer dessa grande dificuldade em trabalhar isso, e finalmente o ponto tão propalado pelo doutor José Eduardo a respeito da prevenção, ou seja, então uma outra dimensão ainda desses testes que foram incorporados na rede pública. Então, eu vejo assim uma extrema complementaridade entre todas essas palestras. Fiquei muito honrado em poder assisti-las e em poder participar desse evento, né? E agradeço a todos e reitero que as eventuais perguntas, os questionamentos, por falta de tempo, a gente, né, não vai conseguir respondê-las aqui nesse momento, estará à disposição no site da CBDL. Quem eu agradeço, em especial a pessoa do Dr. Carlos Gouveia, pelo convite para nós coordenarmos essa mesa. Então, acho que estamos à disposição e acho que o nosso evento ainda continua. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Álvaro. Obrigado, Dude, Pamela, Daniela, Mariane e Érica. Acho que foi um painel fantástico. Estava conversando com o doutor Álvaro em paralelo e, com certeza, isso dá um evento por si só, né? E assim, alto nível e muitas informações fundamentais aí para ações novas.